Amém. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Deus seja louvado. Você que está em casa, cultuando ao Senhor conosco, você está na segunda igreja batista de Itapetinga, aqui no Médio Sudoeste Baiano. O Senhor está contemplando a tua adoração, o Senhor está contemplando a tua fé, o Senhor está ouvindo a sua oração. Pode ter certeza que Deus tem a resposta que você necessita. Ele tem a solução para os seus problemas. Deus tem a vitória para as suas lutas. Abram todas as suas Bíblias em Atos capítulo 26. Hoje, culto de fé, sexta-feira. Você veio com fé? Amém? Você tem fé? Amém? Se não tiver, pede ao Senhor que Ele dá. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, a minha fé está pouca. E Ele vai aumentar. Ou vai dar, se não tiver nenhuma fé. Amém? Eu creio. Amém, irmão Domingos? Amém. Irmão Domingos é o que dá fé. Vence demais. Quem vem aqui de manhã, usufrui aí da sabedoria de Deus na vida do irmão Domingos. Né, irmão velho? Bênção de Deus aqui. Irmão, os irmãos que vêm aqui, irmão José Carlos, pastor Josemar, né, Ricardo, que teve hoje, amém. Bênção de Deus. Olha, o número de varões está aumentando. Eu falei aí nós tivemos seminário de discipulado, tivemos o mês de setembro todo, foi envolvendo missões. E se Deus permitir, em novembro azul aí nós teremos, se Deus permitir, um seminário de intercessão. E nós queremos ver os homens, porque as mulheres já oram. Você ora? Você é de oração? Um adolescente jovem de oração. Tá vendo? Todos encontraram Atos 26, verso 14 ao 18. Nos diz assim: caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pai, no nome de Jesus, fala conosco por meio da tua palavra. Venha, Deus, alimentar a tua igreja. Vem dar paz às tuas ovelhas. Vem, Pai Santo, abrir os olhos, abrir o entendimento. Deus, de maneira que todos possam sair, Deus, ao término deste culto, com a vitória. A vitória, Deus, sobre o pecado, a vitória sobre o inimigo, a vitória sobre si mesmo. Abre seus olhos, Deus, não apenas olhos físicos para aqueles que são cegos fisicamente, mas abre os olhos do entendimento. Deus, abre os olhos da fé para aqueles que porventura estão incrédulos. Senhor, enquanto estiver ministrando a tua palavra, abre os olhos para que possam contemplar as maravilhas da tua lei, para que possam contemplar o Cristo ressurreto, o Cristo redentor, o operador de maravilhas, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar nessa noite sobre o Senhor que abre os olhos. Nós estamos diante de um texto de um homem que era cego no entendimento. Paulo, ele era extremamente religioso, zeloso quanto à sua religião, mas ele não conseguia enxergar que Jesus era o Cristo.
ele não conseguia entender o evangelho da salvação em Cristo Jesus, e por isso ele perseguia os cristãos, e com a autoridade do poder religioso no judaísmo e do poder civil do Império Romano, Paulo está munido de autoridades, com cartas e com a guarnição para perseguir cristãos. Quantos embates por falta de uma visão? Quantos embates por conta de um entendimento? Quantos embates ideologicamente por falta de uma visão, de um entendimento, de enxergar? Há muitos embates. Há muitos embates. Quantas discussões por falta de entendimento. Aqui nós temos uma situação no âmbito religioso. E Saulo indo a Damasco para perseguir os cristãos. Ele tem uma visão. Ele ouve uma voz. E ele fica cego fisicamente, mas abre-lhe o entendimento, e ele passa a enxergar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Irmãos, que bênção. Que bênção. Aqui, Paulo está narrando perante o rei Agripa. Paulo está testificando aquilo que ele tinha vivenciado, que é narrado por Lucas no capítulo 9. Aqui Paulo está falando que ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus não estava mais entre nós. Jesus já havia ressuscitado, mas havia ali os apóstolos. Paulo até aqui, Saulo, não era ainda apóstolo. Ele era fariseu, extremamente zeloso quanto à lei, irrepreensível, mas estava perseguindo os cristãos. E o Senhor diz: por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. E ele então diz no verso 15: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Perseguir um cristão é perseguir a Cristo. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir a Cristo. Eu sou a Cristo, a quem tu persegues. E por que Saulo estava perseguindo a Cristo? Porque ele não enxergava que ele era Cristo. Ele não enxergava que ele era o Filho de Deus. Ele não compreendia isso. E que bom que Jesus abriu os olhos de Saulo. Que bom que o Senhor abriu os meus olhos. Que bom que o Senhor abriu os teus olhos. Que bom. Que bom. Que bom. Você consegue enxergar Jesus? Quando a gente consegue enxergar o Senhor, a gente consegue enxergar a nossa pecaminosidade. Quanto mais nós enxergamos a Deus, mais enxergamos o quanto pecadores somos. Quando Saulo aqui passa a entender que é Cristo, ele cai, fica ali cego fisicamente, sem enxergar mais fisicamente, mas agora enxergando espiritualmente. O Senhor lhe manda ir para a casa de Ananias, o qual impõe sobre ele as mãos, ele ora, e ao Paulo, ao receber a oração, que até então seu nome é Saulo, depois passa a ser chamado de Paulo, caiu nos seus olhos como que escamas, ele passa a voltar a enxergar, e foi cheio do Espírito Santo. Sua vida não foi mais a mesma desde este primeiro momento. O verso 16 diz: agora levanta-te, põe-te em pé, e eu te apareci por isso.
O Senhor fez Paulo enxergar para um propósito. O Senhor me fez enxergar para um propósito. O Senhor te fez enxergar para um fim, para um propósito. Para isto eu te apareci, para te fazer ministro, para te fazer testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Você já está enxergando o mundo espiritual, você já está enxergando agora o Cristo, mas muitas mais coisas você ainda irá enxergar. Irmãos, este apóstolo passou a ter uma visão e a enxergar coisas que inclusive os outros apóstolos não chegaram a enxergar. Esse Paulo aqui, ele é levado ao terceiro céu, e ele viu coisas que ao homem não é permitido ver. Você já enxerga Jesus? Você já enxerga o Evangelho? Você já enxerga a palavra de Deus? Eu quero te desafiar nesta noite a enxergar mais, a buscar mais, para que você possa enxergar muito mais, porque Deus ele é infinito, mas na medida com que você se aproxima dele, crendo que ele existe, crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam, você vai usufruir mais ainda da sua grandeza. Qual dimensão você consegue enxergar de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Há uma dimensão maior a ser contemplada. E aqui o Senhor está dizendo, olha, para te fazer ministro, para fazer testemunho, tantas coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E ele foi levado ao terceiro céu, lá na frente ele teve outras experiências, e viu coisas que não era permitido ao homem ver, e Deus permitiu salvar. Coisas inefáveis, que ele não conseguia explicar. Os seus olhos foram abertos. Mas, queridos, eu estava dizendo que quanto mais nós enxergamos o Senhor, mais nós olhamos para nós, percebemos a nossa pecaminosidade. A gente vai ver isso lá em Isaías capítulo 6, do 1 ao 10. Quando Isaías ele contempla o Senhor, Isaías ele está tendo uma visão de Deus. No capítulo 6 ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as horas do seu manto se enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele viu os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E qual é agora a visão que Isaías tem de si? Verso 5. Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, quanto mais a gente vê o Senhor, mais vemos a nossa pecaminosidade. Quanto mais Noé via o Senhor, a obra de Deus, mais Noé via a sua geração na depravação, na imoralidade. Quanto mais Isaías viu o Senhor, mais ele viu a si e viu a pecaminosidade da sua geração. Irmãos, não é a Bíblia que tem que se ajustar ao pecador, não. Tem um escritor aí, um pastor de grande referência, falando da Bíblia se ajustar. Misericórdia. A gente precisa orar por esse cara. E ele é de uma linha, de uma determinada ideologia, e tem muitos crentes seguindo. E eu lamento. Porque há muitos crentes seguindo o entendimento. Irmãos, a palavra de Deus, Jesus disse, está lá escrito em Mateus 4,36, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém.
E o texto que ele usa para querer justificar, dizendo que a Bíblia tem que ser ajustada, é lá no Antigo Testamento, dentro de uma lógica, dentro de um tempo, vai trazer a palavra fora de um contexto. Passarão os céus e a terra, e as minhas palavras jamais passarão. É o homem pecador que precisa se ajustar às Escrituras, não as Escrituras se ajustar ao pecador. O que é isso? Quanto mais nós enxergamos o Senhor, mais nós vamos ver a sua santidade, mais vamos perceber a nossa pecaminosidade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, está escrito lá em Mateus: ai daquele que acrescentar uma vírgula, ou tio, ou tirar. Não é permitido, não nos é permitido nem acrescentar, nem tirar. Que entendimento é esse? Que cegueira espiritual é esta? Lá em Coríntios, Paulo fala do príncipe deste século, que cega o entendimento dos incrédulos. Paulo está falando para a igreja de Corinto. Então, Isaías, ele vê o Senhor, ele vê a si mesmo, ele vê a sua realidade. E aí, quando ele está falando das suas impurezas, que ele precisa ser purificado, ele fala que voa na sua direção serafim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma mão, com uma tenaz. Toca-lhe a boca e diz: vê isto com os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E Isaías vai agora ser instrumento de Deus para pregar um povo que não queria ver, que não queria ouvir. E Isaías continua enxergando para além de todos aqueles seus contemporâneos, ao ponto dele ver o nascimento de Jesus, que a Virgem conceberia, daria à luz a Emanuel, quer dizer, Jesus, o Cristo, Emanuel, Deus conosco. Isaías vai ver e vai citar a morte de Jesus. Como seria a morte de Jesus? Eu citei aqui o capítulo 7, verso 14, quando ele fala que a Virgem conceberia e daria à luz o Emanuel, Deus conosco. Vai aparecer lá em Mateus 1, 21, 22, 23. Isaías vê como seria a morte de Jesus, descreve Isaías 53. Isaías vê como será o reino milenial de Cristo, está lá em Isaías 11, Isaías 60. Porque ele passa a enxergar. Quando você enxerga o Cristo, você enxerga as Escrituras, você tem uma visão do presente e do futuro e da eternidade com Ele. Amém? Amém. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque existe um que trabalha para querer cegar, para querer deturpar, e precisamos ter cuidado com a nossa sabedoria, porque existe sabedoria que é humana, que é terrena e diabólica. Existe a sabedoria que vem do alto, que esta é perfeita, ela é boa e é agradável. Então Jesus abre os olhos de Saulo. Jesus, queridos, abriu os olhos dos seus discípulos. Quando Jesus vai fazer a sua pregação no templo, ele cita Isaías, é dado-lhe um livro, está lá em Lucas 4, versos 16, 17, 18, 19. Quando Jesus chega ao templo, foi-lhe dado o livro de Isaías para ele pregar. Aí ele prega no capítulo 61, e o texto diz que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ele abre, está escrito o texto, e aí você tem o texto, Isaías 61, e o versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Dar vista aos cegos. A igreja estava cheia de pessoas ali. Jesus começa a pregar, e ali estavam pessoas cegas,
Não aqui, estou me referindo a cego fisicamente, mas cego espiritualmente e dentro da igreja. Mas Jesus começa a pregar acerca da sua missão, que ele veio para dar vista aos cegos. É claro que ele curou o cego na dimensão física, mas a pior cegueira não é a física, é espiritual. A pior cegueira é espiritual. A pior cegueira é do entendimento. Eu contei aqui outro dia de manhã que na cidade de Caém nós tínhamos lá uma frente missionária, eu ia todo final de semana, e tinha uma irmã que ela era cega fisicamente. Ela não enxergava fisicamente. E teria uma festa naquele final de semana. E se falava dos cantores que iriam, se falava de pregadores que iriam, foi anunciado em carro de som. E essa irmã queria muito poder enxergar para ver. Mas aí de noite, antes do evento acontecer, Deus mostrou para a irmã toda a programação. Como eram os cantores, como era o pregador, a mensagem, toda a programação, a igreja, a ornamentação. Gente, no dia seguinte ela estava radiante, de forma antecipada. Deus lhe fez entender tudo. Esse é o Senhor, o nosso Deus, que nos faz enxergar o invisível, aquilo que ninguém vê, de forma ainda antecipada. Aquela irmã foi privilegiada, ela viu tudo. Gente, que bênção, que bênção. E Jesus está aqui pregando em Isaías 61, dizendo que ele veio para pregoar liberdade aos cativos, para pregoar o evangelho aos pobres e dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora é interessante que os discípulos 12 andaram com ele 3 anos. E o entendimento deles, a visão que eles tinham de Jesus, ainda era muito curta, muito rasa. Eles viram com os olhos físicos o Senhor Jesus, viram Jesus operar milagres, como, por exemplo, curar o cego, Bartimeu que estava beirando do caminho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos tentaram sufocar a sua voz, e ele gritava mais alto. E aí Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele: eu quero ver. E Jesus então vê, e ele passou a ver. Esses discípulos viram o Senhor multiplicar pães e peixes. Esses discípulos viram o Senhor acalmar o mar, a tempestade. Esses discípulos viram o Senhor fazer milagres extraordinários, expulsar demônios, ressuscitar. E esses discípulos que tinham ouvido dele acerca de que tipo de morte ele iria morrer e qual o propósito da sua morte, esses discípulos correram, caíram fora no momento da crucificação, negando-lhe a fé. Não somente Pedro, mas todos eles, porque todos disseram que jamais negariam e todos fugiram. Então Jesus, quando ressuscita, reúne a todos eles. E aí diz em Lucas 24, do 45 a 47, que o Senhor lhes abriu o entendimento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E o Senhor Jesus é poderoso para abrir o teu entendimento nessa noite, para você entender o que você nunca entendeu, para você enxergar o que você nunca enxergou. De repente tem alguma área na sua vida que você não está conseguindo enxergar. De repente tem algo na sua vida que você não está conseguindo entender. Mas nessa noite, uma noite de milagre, de abrir os olhos da fé, abrir os olhos do entendimento, dar a você uma visão de reino, dar a você uma visão do Cristo, dar a você o entendimento das Escrituras, dar a você uma visão de mundo, para além daquilo que você enxerga. Esses discípulos nunca mais foram o mesmo, porque ele lhes abriu o entendimento e disse: eis que está escrito, Cristo padecerá, o terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
nunca mais os seus discípulos foram os mesmos. Nunca mais negaram a Jesus. Aí foram mortos, enfrentaram vários tipos de mortes terríveis, mas não negaram a fé. Porque agora eles enxergavam o mundo na sua pecaminosidade. Enxergavam as ideias, as filosofias, as correntes ideológicas, filosóficas, mas, sobretudo, enxergavam a fé no Cristo Redentor. Irmãos, Paulo, aqui, no seu testemunho perante o rei Agripa, ele está não somente testemunhando que o Senhor lhe abrira o entendimento, lhe abrira os olhos, mas Paulo está falando para que propósito o Senhor lhes abriu os olhos. E Paulo diz que o Senhor lhes abriu os olhos para um fim. O Senhor lhes abriu os olhos para um propósito. Verso 17 de Mateus 26: eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Paulo, ele é enviado para os gentios, ele é enviado também para os judeus, mas para um propósito. E o verso 8 diz: para lhes abrir os olhos. Paulo, que teve seus olhos abertos, ele agora tem a missão de abrir os olhos de outros. Ei, eu, você, nós somos chamados por Deus para abrir os olhos daqueles que estão cegos. É fácil essa tarefa? Não é não. Você está enxergando e o outro não está. Aí você diz aqui a lama, ele acha que não. É melhor esse caminho aqui, mas ele acha que é melhor aquele lá. É melhor por aqui, mas ele quer ir para outro caminho. Não é fácil. É uma tarefa que não é fácil, eu confesso, mas é prazerosa. É prazerosa. É prazerosa. Em Romanos 7, 23, a palavra do Senhor vai nos mostrar aí que o Senhor, ele veio exatamente para abrir os olhos. O Senhor nos abre os olhos para que possamos nos conhecer. Como eu falei aí de Isaías, citei Noé, citei tantos outros, e aqui agora Paulo falando em Romanos 3, 7, 23. Vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está enxergando esta luta interior. Ele está enxergando esta batalha. Ele está enxergando. O fato do Senhor ter feito enxergar espiritualmente não quer dizer, veja que isso aconteceu com Isaías, aconteceu com Noé, de ver a realidade. Paulo está enxergando a realidade dele, do pecado. Está enxergando a graça de Deus. Paulo vai ver a sua pecaminosidade e Paulo vai ver a graça, que é maior. Que é maior. Ele enxerga a sua realidade. Irmãos, como é bom isso. Você está enxergando em si esta pecaminosidade, você está enxergando esta graça. Você está vendo esta guerra, você está enxergando a graça. Você está enxergando o amor de Deus, você está enxergando o perdão de Deus. E é por isso que você não permite ser condenado e nem se condena. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é o que a gente vai ver aí nessa sequência aí do verso 7, verso 24, a gente vai chegar no capítulo 8, verso 1, dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Paulo, se enxergando em Cristo, se enxergando a si próprio, essa luta do pecado, essa luta na sua carne, mas ele consegue enxergar, ele consegue entender que aqueles que estão com a sua vida em Cristo, não há nenhuma condenação. Ele consegue entender que não há nenhuma condenação. Em Hebreus 2, capítulo 2, versículo 9,
O escritor aos Hebreus vai falar de conhecer a grandeza da beleza de Cristo. O escritor aos Hebreus enxerga isso e vai tentar fazer com que os hebreus convertidos contemplassem isso, porque eles estavam enfraquecendo na fé. E a carta aos Hebreus é para que eles ampliem a visão acerca de Cristo, e eles enxergam que em Cristo a nova aliança é superior à antiga. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Que em Cristo há superioridade da lei. Então, para que eles abram os seus olhos, abram o seu entendimento e enxerguem isso. Vamos, porém, coroando de glória em glória, de honra, aquele Jesus que fora feito pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Vai mostrar Jesus como aquele que está superior. Paulo vai falar, voltando lá para Atos 26, da sua missão. Missão de abrir os olhos daqueles que estão nas trevas. Abrir o entendimento. Das trevas converter a luz. Somente abrindo o entendimento, somente abrindo os olhos, é que vai vir a conversão. A luz, você lembra que Paulo viu a luz? Eles passam agora a enxergar. Converter das trevas à luz. Das trevas, os converter à luz. Converter do poder de Satanás ao poder de Deus. Esta é a missão da igreja, esta foi a missão dada ao apóstolo Paulo. A unção que estava sobre Jesus, estava sobre a igreja, estava sobre Paulo. E aí nesse mesmo verso 18, vai nos dando as diretrizes da nossa missão, de abrir os olhos, das trevas converter à luz, do poder de Satanás ao poder de Deus, para que recebam o que é remissão dos pecados, recebam remissão dos pecados. 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2 de 1 João, verso 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o verso 2 do capítulo 2 nos diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Que lindo! Você consegue enxergar isso? Que Ele é a propiciação pelos teus pecados. E o verso 3, para coroar aí o entendimento, diz: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então aquele que enxerga vai guardar os seus mandamentos. Aquele que enxerga vai agora guardar a sua lei, porque vai enxergar a palavra de Deus. Amém? Vai enxergar uma herança. Paulo diz aí que não apenas para trazer esse entendimento da remissão dos pecados, mas e herança entre aqueles que são santificados pela fé. Hoje é culto de fé. Não fica brigando por coisas terrenas. Tem uma herança maior. Tem uma herança maior. E aqueles que são da fé, que abrem os olhos, enxergam que há uma herança maior. Interessante que o filho pródigo, aquele que se perdeu, requereu a herança do pai, essa herança terrena. Aí ele vai morar em outro país, distante do pai, e lá gasta tudo, vivendo absolutamente. Mas depois ele se arrepende e volta para a casa do pai, pensando ele que seria aceito, porque era o que ele estava intentando, ser recebido como servo, não mais como filho, mas como servo, porque ele via que o seu pai tratava bem os servos. E ele estava naquele país, ficou pobre, cuidando de porcos, viu que os porcos se alimentavam melhor do que ele,
E ele, ao ponto de desejar comer comida dos porcos, porque aquele dono dos porcos não valorizava os funcionários, valorizava mais os porcos, enquanto que na casa do pai, o pai valorizava os seus servos. E ele então deseja voltar à casa do pai e ser aceito pelo menos como servo. E o pai, vendo o coração deste filho arrependido, voltando a casa, o pai manda fazer uma festa, matar o bezerro, manda preparar o vestido, o anel, a sandália, para receber esse filho. E o recebe, antes mesmo dele chegar em casa, abraça, beija, e diz: este é meu filho que estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado. E aí entra para celebrar o reingresso do seu filho, o retorno do seu filho, que volta à casa do pai. Ele agora tinha aberto o entendimento. Ele agora passa a valorizar o pai, que antes ele não valorizava. Ele agora passa a enxergar o pai, que antes não enxergava. Ele precisou ir lá fora, bater com cara no mundo. Ele precisou se deparar com uma outra situação para ele enxergar o pai, como de fato o pai é. Mas aí, queridos, tem um episódio interessante nesse texto de Lucas 15, é que havia um outro filho mais velho, que sempre estava na casa do pai, trabalhando, cuidando. Quando ele vai chegando, que ele ouve o barulho, que ele ouve a festa, que ele ouve os cânticos, ele procura saber o que estava se tratando. E aí os sábios falaram: não, ele é teu pai que está dando uma festa aí para teu irmão que voltou. Aí ele ficou bravo, ele não quis entrar dentro de casa. E o pai foi ao encontro dele, e foi dialogar com ele. Esse filho que estava dentro de casa não conseguia enxergar o pai como de fato ele o é. Olha que coisa. Ele viu o pai, obedeceu o pai, estava cuidando da casa, servindo o pai ali, mas ele não conseguia enxergar este pai amoroso, esse pai generoso, esse pai perdoador. E quando Jesus conta essa parábola, é para exatamente comunicar aos religiosos, aos fariseus, aos escribas, porque eles não compreendiam, eles não entendiam, porque Jesus estava com pecadores e com publicanos. Pode projetar aí Lucas 15, 1, por favor. Jesus está reunido, Jesus está ministrando. Chegaram-se a ele todos publicanos e pecadores para ouvir. Jesus estava com publicanos e com pecadores. Publicanos e pecadores, querendo ouvir Jesus. Pecadores querendo ouvir Jesus. Os publicanos eram os cobradores de impostos, os quais eram rejeitados pela população, pela comunidade, porque os publicanos cobravam impostos, muitas vezes para além daquilo que estava estabelecido, e a comunidade não gostava deles, que eram vistos como ladrões, como injustos. Então está aí, incluso junto com os pecadores. E qual o resultado disso? Como se comportam os religiosos? Aqueles que estavam na casa do pai, como filho não pródigo, os fariseus e os escribas, aqueles que estavam na casa, lidando com a lei, com as coisas do pai, todos os dias, mas sem conseguir enxergar, sem conseguir entender quem de fato é este pai. Então os escribas, fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É aí então que Jesus vai contar-nos 3 parábolas que se perde. A dracma que se perde dentro de casa, a ovelha perdida e o filho pródigo. Então, esse filho não pródigo, que retrata exatamente esse perdido dentro da casa, que não estava enxergando, os religiosos, na religiosidade, mas não estavam enxergando na espiritualidade, estavam servindo a Deus na dimensão da religiosidade, mas não estavam servindo na dimensão da espiritualidade, porque não conseguiam entender, não conseguiam enxergar. O filho não pródigo se recusa a entrar dentro de casa. E o pai, dialogando com ele, quando ele abre o coração,
dizendo: meu pai, eu estou contigo há tanto tempo, e nem um cabrito, nada, nunca mataste para esse irmão aí que gastou tudo, que levou tudo, matou um bezerro, faz uma festa, dá anel, roupa, sandália. Irmãos, o que é que o pai fala para ele? Coisa linda, aí vai ser: meu filho, 31, meu filho, tu sempre estás comigo. Estava com o pai, mas não enxergava a dimensão do pai. Estava com o pai, mas não compreendia a dimensão do amor do pai. Estava com o pai, mas não compreendia a misericórdia do pai, a sua grandeza. Está com Deus, mas não compreende a dimensão da grandeza de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, daquilo que Ele é capaz de dar, de restaurar, de restituir, de fazer. E Ele fala para esse filho: meu filho, tu sempre estás comigo. Meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Ele estava reclamando de um cabrito que ele nunca tinha tido. Ele não se sentia parte, dono de nada ali. E o Senhor está dizendo: olha, tudo que é meu é teu. Você é filho de Deus? Amém. Você é filha de Deus? Amém? Amém? Então você é herdeira de Deus, e com a herdeira em Cristo Jesus. E você precisa entender isso, precisa enxergar isso. Tudo que é meu é teu. E a última expressão aí, pela fé, daquilo que Jesus abriu os olhos de Paulo e deu a Paulo a missão de que ele estaria para abrir os olhos das pessoas, para das trevas converter a luz, do poder de Satanás ao poder de Deus, para entender o perdão em Cristo Jesus, e assim viesse a ter a remissão dos pecados. E também diz o texto: para entender a herança entre aqueles que são santificados pela fé. Há uma herança. Há uma herança. Amém? Amém. Em Romanos 8, versos 14, 15, 16, 17, nós vamos ver Paulo falando aí que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos. E o verso 15 diz: não recebeste o espírito de escravidão para viverdes atemorizados, para viverdes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, que clama: Abba, Pai, Paizinho. Amém? E o próprio Espírito, diz verso 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, quer dizer, no nosso entendimento, nos fazendo enxergar, nos fazendo entender uma dimensão espiritual para além deste mundo natural, na dimensão do mundo sobrenatural, que nós somos filhos de Deus. E aí diz o verso 17, somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros. Amém? Amém. Você consegue contemplar isso? Amém. Pelo Espírito, pelas Escrituras, pela fé. Então você tem a missão de abrir os olhos dos que não estão conseguindo entender isso. Você tem a missão, eu tenho a missão, nós temos a missão. Você em casa consegue entender? Se você consegue, você tem a missão de levar a outros. E nós vamos orar agora por você que talvez não entendeu nada do que foi dito aqui, para que o Espírito Santo abra o teu entendimento e você possa compreender. Tem gente que diz: pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Pois é, chegou o dia de a gente orar e o Senhor é poderoso para abrir o teu entendimento e você começar a compreender. Amém? Todos de pé, nós vamos orar agora no nome de Jesus, crendo que o Senhor é poderoso para abrir o entendimento e você ter um novo olhar. Convido o pessoal do louvor, os pastores aqui, sexta-feira, aqui de fé, nos está ungindo à fronte, cada um, para que Deus abra o entendimento, que Deus abra os olhos, para que o Senhor consolide esta palavra, você possa enxergar o Senhor numa dimensão maior.
Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra nesta noite. Deus, abre os olhos de cada um, abre o entendimento. Deus, como abriste de Saulo o entendimento, abriste os seus olhos. Deus, como abriste os olhos, ó Senhor, de Isaías, de Noé. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre os olhos de todos nesta noite. Deus, a tua palavra nos diz ali em Romanos 11, no versículo 7, como o Senhor abriu os olhos, meu Deus, de Noé. No verso ali, meu Senhor, 22 de Hebreus 11, diz como o Senhor abriu os olhos de José. José tem os seus olhos abertos. José creu que o Senhor tiraria os seus descendentes do Egito, mas ele sabia que ele não seria na época dele, nos dias dele, que ele já teria morrido. Mas José enxerga, José crê, José enxerga os seus ossos saindo do Egito e sendo sepultados na terra prometida. Meu Deus, muitos hebreus saíram do Egito e ficaram pelo deserto, porque fecharam os seus olhos para a promessa daquele que é fiel. Deus, eu clamo a Ti pelos irmãos aqui da igreja, eu clamo a Ti pela Tua igreja no Brasil. Meu Deus, assim como os hebreus saíram do Egito enxergando, passaram, meu Senhor, a não enxergar mais a Tua grandeza, a Tua bondade, murmuraram, pereceram pelo deserto. Mas José crê, e os ossos de José, como o povo hebreu que passou o Mar Vermelho, passou o deserto, atravessou o Jordão, atravessou Jericó, vencendo Jericó com a sua existência de oferecido, abateu os gigantes, e os seus ossos foram sepultados na terra, porque ele creu. Meu Deus, em nome de Jesus, concede vitória ao teu povo, aqueles que estão com luto. Meu Deus, as resistências lança por terra todo qualquer tipo de resistência. Pai, nesta hora o teu povo estará sendo ungido. Ah, Deus, os que estão em casa, toca com a tua unção, toca com o teu poder, lança por terra em nome de Jesus Cristo todo o mal. Deus, abençoa os que estão aqui no santuário de Golgota, que ao serem tocados com o óleo da unção suave os seus olhos espirituais, para que possam enxergar no Senhor para além daquilo que já enxerga. Meu Deus, que o Senhor amplie a visão, que conheçam o Deus Todo-Poderoso, que conheçam o Deus misericordioso, o Deus amoroso, o Deus bondoso. Pai, no nome de Jesus, Deus opera de forma gloriosa e pede a tua bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde de todo mal. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de vós o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vós. Que o Senhor sobre cada um de vós levante o seu rosto. Que o Senhor vos dê a paz. Que o Senhor vos faça prósperos, felizes, imbatíveis em nome de Jesus. E que o Senhor vos use com poder e autoridade para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Em nome do Senhor. E possam receber a salvação em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus.